O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisa muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas se vós perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Nesse evangelho o Senhor vem e nos ensina a rezar. E nós não devemos rezar para sermos vistos pelas pessoas. Também não devemos rezar para sermos vistos por Deus. Como assim? O que é então rezar? Mateus nos presenteia aqui como uma espécie de decálogo da oração. Primeiro, devemos rezar de fato com um fundamento, com o qual reconhecemos o princípio, que é Deus, como sendo o fim também sendo Deus. Tendo reconhecido os meus limites, eu conheço a mim mesmo e o outro do qual provenho. Aceito-me como dom deste outro e este outro como alguém que me ama. Deus é amor e tudo é graça, assim como de São José Mauriado. Segundo ponto. Rezar é ser eu mesmo, finito e aberto ao infinito. Os animais se ajoelham no picadeiro do circo, mas só o ser humano se ajoelha no palco da vida perguntando-se pela própria origem e buscando o próprio destino. Só o homem se ajoelha procurando o porquê da vida. O ser humano, que é o caniço pensante, de que fala aqui em Pascoal, é o único que também pode ser orante sobre a terra. O terceiro ponto. Rezar é colocar-me diante de Deus, de quem sou a imagem e semelhança. Distante de Deus, posso ser o que não sou, mas diante dele, só posso ser o que sou. A oração não é opcional, é a nossa salvação, o encontro da nossa identidade profunda. Não é um fechar-me em mim mesmo, mas é um abrir-me àquele outro que me faz ser o que verdadeiramente eu sou. O 4 ponto. Rezar não é falar de Deus, mas a Deus, com Deus. Muitos sabem falar de Deus, teoricamente é o mais difícil, e não sabem falar com Deus, que praticamente era para ser o mais fácil. Rezar é olhar para Ele e deixar que Ele olhe por nós. Não é preciso palavras, a troca de olhares é mais eloquente que todo o discurso do mundo. O 5º ponto. Rezar é dialogar. Respondo àquele que me chama pelo nome. Saio da minha casa, pois só existe realização na saída de si. Na saída de si para o outro também. Esqueço-me de mim para recordá-lo. Recordá-lo e colocá-lo de novo no seu lugar. E também no meu coração. Rezar é alegrar-se em Deus, festejar em Deus e festejar a Deus. Assim como sempre, aos poucos, as leis da oração vão se tornando a minha vida e a minha vida vai se tornando uma vida de oração. O 6º ponto. Enquanto a oração autêntica é tudo isso e faz tudo isso, a oração inautêntica falsifica a existência. A oração autêntica é o respiro da vida. Daí a necessidade de rezar sempre, em todo o tempo e em todo lugar, exprimindo o que realmente somos. E o exprimir significa apertar para sair. O 6º ponto, o 7º ponto, é preciso rezar com fé, com insistência, com a naturalidade de um filho, no nome de Jesus. O 8º ponto. Sendo união com o Pai e o Filho, a oração é comunhão com os irmãos e as irmãs. Deus, chamado de Abba, que significa Pai, não pode ser invocado sem que se façam presentes os irmãos e as irmãs. O 9º ponto. A oração obtém tudo o que pede,
porque faz querer o que Deus quer, e só então pode finalmente dar mais do que todas as coisas de que se fala Mateus. O 10º ponto. Rezar não é fazer algo. Rezar é analisar e ver com antecipação o que eu preciso fazer, o que eu preciso pedir. É necessário fazer a oração e não de qualquer jeito. Crer no que estamos pedindo. Pois os demônios também podem pedir algo ao Pai, mas ele só vai conceder às pessoas que têm fé. Palavra da salvação.